Olá pessoal, um forte abraço a todos vocês. Estamos aí iniciando mais um trabalho, mais uma aula do 6º ano, continuando falando sobre as civilizações clássicas ocidentais, falando sobre a República Romana. Então, continuando, a gente vai chegar agora naquele momento onde a República Romana ela começa a se acabar, a se desfazer, certo? Lembrando que ela é de 509 a 27 a.C. Estou com saudade do quadro, vou escrever aí a data: 509 AC a 27 AC. 509 a.C. a 27 a.C. é o período da República Romana. Beleza, pessoal? Vamos lá, né? Prosseguindo, vamos entender um pouquinho da crise e queda da República Romana. As consequências da expansão romana. E aqui a gente tem alguma coisa que a gente já começou a citar lá a partir das guerras púnicas. Por que a gente fala guerras púnicas? Porque o pessoal de Cartago, né, também eram chamados de púnicos. Eles tinham essa denominação, esse nome chamado de púnicos. E aí a gente observa aí algumas imagens que vão retratar justamente isso aí. As guerras de conquistas, entre elas as guerras púnicas. Lembrando que antes da Guerra Púnica teve toda aquela guerra que conquistou toda a Península Itálica, ou seja, toda a cidade de Roma conquistou toda a Itália, que conhecemos hoje por Itália. Depois eles partiram para as guerras púnicas contra Cartago, beleza? E aí a gente tem uma imagem do exército romano representando essas guerras púnicas. E logo depois ela vai levar o quê? O aumento da escravidão, certo? Lembrando que a população de Cartago ela foi totalmente escravizada, correto? A terra foi destruída, salgada, e eles foram levados como cativos. Isso deu um aumento muito grande na população de escravos ali em Roma. Isso aí vai causar uma série de problemas. A quantidade de escravos em Roma vai causar uma série de problemas. E aqui nós temos também outra representação dos gladiadores, uma política bastante interessante, que é aquela que a gente vai ver ali, a política do pão e circo, que até hoje, até uns tempos atrás, era usada com bastante força. Até hoje ainda tem umas ideias da política do pão e circo, né? E a profissionalização do exército, romano, que anterior ao exército profissional não existia aquela profissão de soldado e militar do exército, se eles eram convocados em tempos de conflito, e quem era convocado era justamente os plebeus. Beleza, pessoal? Então vamos lá. O aumento da escravidão, as consequências da expansão romana. Então cresce Roma, e aí tem o quê? O aumento da escravidão. Esse aumento da escravidão vai trazer o seguinte problema: uma quantidade muito grande de escravos, tirando, roubando, como a gente falou na aula passada, a mão de obra, o trabalho de quem? Da classe plebeia. Então a classe plebeia começa a ficar pobre e miserável. Pobre e miserável, ela só tem uma saída: ela vai para os grandes centros urbanos, para as grandes cidades romanas. E ali vai ter um inchaço demográfico, ou seja, um inchaço de pessoas ali em Roma, causando fome, miséria, doenças, violência, revoltas e tudo mais. Tudo isso aí, coisas que a gente observa nos grandes centros urbanos, né? A falta de ocupação, a falta de emprego, né? A falta de moradia, a falta de saneamento básico, a falta de água encanada, a falta de qualquer tipo de assistência à população vai levar a todos esses problemas que a gente já falou, certo? Então, aí tem também, com o aumento da expansão romana, tem o surgimento dos latifúndios. O que são latifúndios? São grandes extensões territoriais. Isso é um latifúndio, né? Está faltando alguma coisa aqui? Um acentozinho? Tá, aqui, ó. Latifúndio. Então, grandes extensões territoriais aí com o processo de expansão do território romano. Esses latifúndios eram justamente os plebeus. Os plebeus passaram a temer nas terras. Por quê? Muitos plebeus eram convocados para as guerras, brigavam, lutavam, aquela coisa toda, morriam. Quem ficava tomando conta dessas terras eram as mulheres, né? As mães com suas crianças e tudo mais. Não tinha condição de tratar bem a terra, de preparar ela para o plantio adequado. O que acontecia? Elas começavam a vender para os patrícios enriquecidos. Isso aí ia levando o quê? Uma crise, uma concentração de latifúndio, grande extensão territorial, na mão dos patrícios, e o empobrecimento da classe plebeia. Beleza? Vai surgir também uma nova classe social, além dos patrícios, plebeus, clientes e escravos, que serão os cavaleiros, ou homens novos, né?
enriquecidos pelo comércio e pela prestação de serviço ao Estado. Que Estado que eu estou falando? O Estado romano, beleza? Eles prestavam que tipo de serviço? Exploração das minas, construindo estrada, cobrando impostos, etc. Então, todo tipo de serviço, como a gente observa hoje, né? Serviço de construção de estradas, né? De mercado, farmácia, alimentos, transporte, mas são chamados de serviços. Então, essas prestações de serviço eram justamente para esses cavaleiros, essas pessoas que enriqueceram com a guerra. Beleza, pessoal? Outra coisa também, o aumento do luxo da classe patrícia. O luxo ali foi boia, tá entendendo? Se você analisar, pesquisar, observar direitinho, você vai ver que, para a época, eles tinham mais luxo do que hoje. Tinham banhos, né? Termais, térmicos, banhos aquecidos e tudo mais. Uma série de luxo que eles tinham naquela época, festas e mais festas, comida e mais comida, enquanto a população ficava na miséria. Isso tudo vai causar o quê? Problemas aí na República Romana. Beleza, pessoal? Outra coisa que eu já falei, que eu já citei, e a gente vai observar aqui agora, o êxodo rural. As pessoas que viviam, os pequenos proprietários, plebeus, que não tinham condições de manter as suas terras, que venderam para os patrícios, eles vão o quê? Para as cidades, né? Engrossar a população da cidade, tornando as cidades superpovoadas, contribuindo para o aumento da fome, para epidemias, doenças e violência. E aí, para acalmar essa população, é instituída essa política aqui, a política do pão e circo, justamente colocada aqui, ó. A gente observa que isso aqui é uma cena, né, de um filme chamado Gladiador, bastante interessante esse filme, que era do mesmo jeito que hoje a gente tem o futebol, hoje a gente tem o MMA, hoje a gente tem luta de boxe, a gente tem Fórmula 1, um bocado de coisas, né? Que é para distrair aquela pessoa, tal, até motivar aquela coisa, dependendo do ponto de vista observado. A gente observa que naquela época instituiu espetáculos, como por exemplo no Coliseu, que foi o maior anfiteatro, que é um teatro a céu aberto. Foi instituído lutas nas arenas lá, como lutas de gladiador contra gladiador, ou seja, um homem contra um homem guerreando, um lutador contra um lutador guerreando até a morte ou perdão do povo, que era refletido na imagem do César, né, do governante. Beleza? Homens lutando contra feras, feras lutando contra vários homens, guerras que eram simuladas ali naquele anfiteatro, aquela coisa toda. Tudo era uma forma de distração para que o povo miserável, faminto e doente fosse esquecer os problemas e evitasse de se revoltar contra os senadores romanos. Beleza? E durante esses espetáculos grandiosos, chegava a durar até dias, um ano todo praticamente, durava esses espetáculos aí para distrair a mente da população. Era distribuído o quê? Pão. Por isso que é chamada política do pão e circo. Até tempos atrás, na política, a gente tinha um chamado showmício, né? O que era o showmício? Era um reflexozinho da política do pão e circo, né? Hoje acabou, teve uma nova reforma política e se acabou essa história de showmício. É ali apenas as músicas do candidato, o nome, aquela coisa toda, uma paródia e tal, tudo mais do candidato. O nome do candidato, a proposta dele acabou. Não tem mais apresentação de shows. Antigamente, os políticos traziam para cá era bandas famosas, de cantores da atualidade, aquela coisa toda. Isso vocês não veem mais hoje em dia, mas na minha época eu vi bastante isso aí. Tu já chegou a ver isso, Rubens? Os showmícios? Aí, o Rubens não chegou a ver isso aí, porque ele é jovem ainda, dentro da casa dos 20 anos, mas até, isso é uma política, digamos assim, já no final de 2006, por aí, 2005, já começou a acabar essa história de showmício, aí no início dos anos 2000, beleza? Mas até os anos 2000, até início dos anos 2000 tinha muito showmício. Eu lembro que até numa campanha de 2004, se eu não estou enganado, já tinha showmício, tinha bandas famosas que vinham para cantar ali no comício daquele candidato, né? E geralmente era o candidato à majoritária, né? O candidato à liderança do executivo, beleza? Então a ideia é essa, pessoal. E a profissionalização do exército também vai levar aí à crise do Império Romano e vai acabar com o Império Romano. Por quê? Porque daí os soldados irão se tornar profissionais, irão receber um salário que será pago em forma de sal, que era um bem daquele momento, aí daí que vem o nome de salário, vão se tornar profissional e vão se apegar muito aos seus generais. E aí, o respeito de muitos soldados, de muitos legionários, que tinham legionários lá, ali com 4, 5, 6 mil, 8 mil homens.
eram mais fiéis ao general, que combatia, que matava, muitas vezes morria, passava fome, participava das pilhagens, né? De toda a conquista, estupros coletivos, aquela coisa toda, aquela bagunça toda que o Império Romano fazia, tomando bem patrimônio, terras, fazendas, escravizando as pessoas, participar de todo esse tipo de sorte, vamos dizer, naquele momento, eles vão ser mais fiéis aos generais romanos do que o próprio Senado. Isso aí vai causar um fortalecimento dos militares nesse período, beleza? Isso vai enfraquecer o Senado, e quem vai começar a tomar conta agora de Roma vai ser os generais, que a partir de então vai chegar ao quê? Ao Império Romano. Beleza, pessoal? Prosseguindo, para a gente não se estender muito e matar a cobra e mostrar o pau. Beleza? Olha só. Os irmãos Gratos, uma tentativa de tentar amenizar, controlar a população romana, favorecer a população plebeia, vai ser a iniciativa desses dois irmãos aqui, os irmãos Grato. Né? Eles vão tentar fazer uma reforma agrária. Esse latifúndio aqui, que estava na mão dos patrícios, beleza? Ele vai tentar ser feita uma redistribuição dessas terras. Vamos dividir essas terras aqui em partes, para a gente poder entregar a quem? Aos plebeus. Aos plebeus empobrecidos, para poder ter condição de poder se sustentar sua família e tudo mais. Dentro dessas terras dos grandes latifundiários também tinha a Ager Publics, que eram terras públicas, que muitas vezes os patrícios tomavam conta dessas terras, pegavam para si, certo? Mas aí, a proposta dos irmãos Grato era de fazer com que essas terras fossem destinadas aos plebeus, e eles pudessem produzir, se alimentar e tudo mais, não ficar na miséria e não levar a República Romana a uma crise. Era uma tentativa até de salvar os dois lados. Porém, a maioria, assim como hoje no Brasil, né, a maioria dos que estavam no Senado eram grandes latifundiários. É igual hoje na nossa política. A maioria que está na política brasileira são os grandes endinheirados, donos do recurso, aquela coisa toda. Só para a gente fazer uma observação, tá entendendo, pessoal? E o que acontece? Muitas leis que vão favorecer a maioria, pobre, carente, miserável, não é atendida porque não querem perder o seu benefício, assim como era nessa época. Por isso que a história, então, é tão fascinante e interessante, que ela é uma revelação do mundo. Inclusive, ela é uma caixa de Pandora, beleza? O que é a caixa de Pandora? Aqueles segredos que não estão ali, que não devem ser revelados ao público, ao mundo, começa a se revelar da caixa de Pandora. Beleza, pessoal? Então dá para entender que foram as ideias dos irmãos Gratos. Finalizando, eles foram assassinados. Eles foram assassinados aí por conta das suas ideias de uma reforma agrária. O que era a reforma agrária? Essa redistribuição de terras dos grandes latifundiários para os plebeus. Beleza? Então vamos lá. Os irmãos Grato tentaram melhorar as condições de vida dos plebeus por meio de uma reforma agrária e de uma lei fumentária. Ou seja, eles receberiam também uma cota de trigo, tanto para plantar quanto para poder se alimentar, aquela coisa toda. Eles tinham isso aí, uma assistência. Beleza, pessoal? Lembrando que eles eram plebeus, né? Representantes da plebe, tribunos da plebe. Ok? Nesse período eles poderiam colocar leis para serem votadas também. A lei fumentária, as terras públicas, o Ager Publics, seria utilizado, essas terras públicas, para transformar o pobre urbano e camponês, o pobre miserável que estava lá na cidade, passando fome, e o camponês que não tinha terra, certo? Bem como a ampliação da distribuição de alimentos mediante estas reformas, acreditava os tribunos. As tensões sociais diminuiriam com essas reformas, porém, eles não foram atendidos e foram assassinados aí todos os dois, certo? O irmão Tibério Grato foi o primeiro que propôs essa medida, morreu anos depois, não faz 10 anos depois, veio Caio Grato, que também foi assassinado pela mesma ideia, né? Embora tenha aprovado algumas leis, tenha aprovado parte da lei, tenha aprovado, mas eles foram assassinados de todo jeito. Beleza, pessoal? Prosseguindo, então isso aqui é bastante importante quando a gente fala sobre reforma agrária e os irmãos Grato. Os generais, aqui a gente vê a influência dos generais aí no exército romano, né? Dois representantes aí são Mário e Sila. Eu não identifiquei muito bem quem é quem aqui não,
Mas eu acredito que o general Mário é esse aqui, ó. Procurei, não vi na legenda lá, mas apenas vi a referência. Mário é o mais, digamos assim, mais experiente, né? O mais velho. E Sila é o mais novo. Mesmo porque Sila ele foi subordinado. Quando Mário era general, ele era um subordinado de Mário, ou seja, ele era um militar abaixo ali de Mário, comandado de Mário, beleza? Eles tiveram desentendimentos também, conflitos políticos, perseguições um com o outro, e um ficou apoiando o Senado, era a serviço do Senado, que era o general Sila, e o general Mário era mais em favor dos plebeus. É de Mário que vai surgir também um outro general importantíssimo na história de Roma, que é o general Júlio César. Esse a gente vai ver qual a importância dele. Ele é tão importante que o nome dele se torna título. César. Os imperadores romanos, depois do imperador romano, depois de César, vão, em vez de ser chamados imperadores ou reis, aquela coisa, receberão o título de César, atribuído ao nome dele, pelo grau da importância dele. Beleza? O desaparecimento do cidadão soldado, que era aquele que era convocado no período de guerra, né? Não era profissional, veio fortalecer o poder individual de alguns generais, que se utilizavam da popularidade entre seus soldados para manter-se no poder. É aquilo que eu falei para vocês, eles guerreavam, brigavam juntos, iam para o campo de batalha, matavam, morriam, roubavam, pilhavam, faziam escravos, aquela coisa toda, era juntos, passavam fome, necessidade, frio, conflitos juntos, viam gente morrer e matavam gente ali. Então, salvou? Bom, pessoal, a gente voltou porque tem uma pequena queda de energia, tem um problema técnico, mas a gente já voltou já com o problema solucionado. Bom, então foi isso aqui para a gente fechar, foi o crescimento, né, da moral aí dos generais no período da República Romana. Isso aí vai fortalecer justamente os generais. Prosseguindo, vamos lá para outro ponto, para a gente encerrar. Uma coisa também bastante interessante que não pode deixar de ser citada aqui, durante a República Romana, olha só, lembrando que está dentro dessa data, 73 a.C. a 71 a.C., lembrando que o final da República Romana é em 27 a.C., beleza? Foi a revolta de Espartacus, uma revolta de escravos gladiadores, que era justamente aqueles escravos que iam para as arenas ali, para o Coliseu, para lutar, guerrear, matar, morrer, aquela coisa toda. Então, esses gladiadores, um desses gladiadores chamado Esparta, ele vai liderar uma revolta de escravos nesses anos aí, certo? E quase que ele bota a República Romana em crise. Quase que ele quebrava as pernas da República Romana. Mas, porém, ela é sufocada. O Senado romano institui um general, esse general vai lá e sufoca essa guerra, né? E combate aí e acaba resolvendo todo esse problema. Nesse período, Espartacus é morto em conflito e tem aí como punição a crucificação, que era uma morte, uma condenação para criminosos, né? De alta periculosidade, aquela coisa toda, criminosos muito perigosos, aquela coisa que era uma morte cruel, que era justamente através da crucificação. Era a forma mais cruel, vamos dizer assim, mais abominável de se morrer, mais humilhante de se morrer, que era justamente a crucificação. Lembrando que Cristo passou por todo esse processo aí, nesse período, né? Cumprindo até inclusive, né? Como se diz, os escritos sagrados. Beleza, pessoal? Mas vamos lá. A questão é o seguinte: no ano de 73 a.C., Espartaco saiu em fuga com outros 74 gladiadores. Juntos formaram um exército com a adesão de milhares de outros escravos que viviam em Roma. Alguns estudiosos chegam a falar que o exército formado por Espartacus reuniu aproximadamente 100 mil homens. Isso era muito. Chegou a mobilizar legiões para poder tentar sufocar a rebelião de escravos, né? Tem até filmes aí, relançamentos, reedições de filmes aí. O mais tradicional, mais clássico que eu observo é com o Kirk Douglas, né? Já dos anos 50, 60 por aí. Espartacus é bem antigo, mas é um dos mais clássicos que eu observo daquele momento, ameaçando seriamente a instituição da escravidão durante a República Romana, porque daí outros escravos começaram a se escravizar, a querer se revoltar, se libertar e aquela coisa toda, e achando ser possível acabar com a escravidão naquele momento. O exército de escravos liderados por Esparta chegou várias vezes a vencer
as legiões do exército romano no sul da Itália. Certo, pessoal? Norte e sul da Itália, ela conseguiu essas vitórias. Beleza? Deixa eu ver aqui. No ano de 71 a.C., o exército romano empreendeu uma grande força-tarefa, vencendo os rebeldes. Mais de 6.000 escravos foram crucificados e o líder Espartaco morreu em combate. Dessa maneira, no ano de 71 a.C., a maior revolta de escravos do mundo antigo e que abalou as estruturas do escravismo em Roma chegou ao fim. Então foi aí sufocada, derrotada essa revolta de escravos, né? E conta-se, né, que conseguiram apenas comprando, né, que Roma tinha várias estratégias que conseguiram a vitória. Ou ela comprava, ela liderava, ela subordinava, né, ela comprava aliados, aquela coisa toda. Eles tinham o objetivo de sair de Roma e ir embora de Roma também, mas foram impedidos aí dessa fuga também. Beleza, pessoal? Então deu para a gente entender essa revolta de escravos, a maior revolta de escravos do mundo antigo, né? Envolveu ali, segundo os estudiosos, 100.000 escravos contra os exércitos romanos, vencendo muitas batalhas aí contra as legiões romanas, que era um exército profissional extremamente preparado. Ok, pessoal? Prosseguindo, a gente fica por aqui, não tem mais assunto, e a gente vai depois, na próxima aula, isso aqui é alguns fatos que vão enfraquecer ali a República Romana. Na próxima aula a gente vai ver o fim da República Romana. Vai ver os generais, os triunviratos, a ascensão de César, né, ou seja, a subida de César e depois dos imperadores, aí como é que vai começar o Império Romano. Beleza, pessoal? Vamos lá, começando os exercícios da semana passada. Ao final da primeira Guerra Púnica, 264 a.C. a 241 a.C., Roma não conquistou as ilhas da Sardenha, Córcega e Sicília. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Falsa, pessoal. Que na realidade ela conquistou. Então aquele não está fora desse balaio, ok? Segunda questão. Na Segunda Guerra Púnica, 218 a.C. a 201 a.C., ocorreu a conquista da Península Ibérica e destruição de Roma por Cartago. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Falsa, pessoal. Porque assim, a Península Ibérica foi conquistada por Cartago, né? Beleza? Cartago usou ela como caminho para chegar em Roma. Só que Cartago não conseguiu destruir Roma. Pelo contrário. Roma parte para Cartago. Na Batalha de Zama, ele vence Cartago, vence o exército de Aníbal. Cipião africano vence o exército de Aníbal Barca, né, que era o representante de Cartago. Então, consegue derrotar aí. Então, na realidade, Roma não é destruída por Cartago. Pelo contrário. Então, essa alternativa é falsa. Terceira questão. A terceira e última Guerra Púnica, 149 a.C. a 146 a.C., ocorreu a completa destruição de Cartago. Seus solos foi salgado para que nada ali crescesse e seus habitantes foram transformados em escravos. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Exatamente, foi o que aconteceu. Inclusive, essa daqui mataria essa daqui. Basta prestar atenção, beleza? Quarta questão. Ao final das Guerras Púnicas, ocorreu o domínio de Cartago sobre o mar Mediterrâneo, passando a ser denominado Mare Nostrum. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Falsa. Porque na realidade quem ganha as 3 guerras púnicas era justamente Roma. E ao final ela ganha, destrói Cartago, salva a terra de Cartago, leva os habitantes ali como escravos e a partir de então ela domina todo o mar Mediterrâneo, sendo chamado de Mare Nostrum. Beleza, pessoal? Olha só, exercícios dessa aula para a próxima semana. Quem foram, esquece esse A aqui, quem foram os irmãos Graco e o que eles propunham? Beleza? Segunda questão, o que foi a revolta de Espartacus? Ok? Quem foram? Sila e Mário. É Sila mesmo o nome dele. Quarta questão, cite alguns exemplos da consequência da expansão romana. Beleza, pessoal? Hoje eu vou ficar devendo para vocês aí nossa mensagem. Mais um forte abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal!